Nós já falamos alguma coisa sobre isso. Sabemos, por exemplo, que o Rio São Francisco hoje em dia é um fator importantíssimo de desenvolvimento em Minas e Bahia, e que, como nós já falamos, infelizmente a água que sobra do São Francisco vai para o mar. É inaproveitável. Então, foi aí a história. Alguém imaginou, bom, então vamos a transpor o rio, certo? O que significa transposição? Significa o seguinte: o rio não pode chegar ao norte porque é uma barreira. Então vamos a cortar essa barreira. Uma vez que formamos o canal, o rio vai continuar por aí, não vai para o mar e vai a conseguir. Eu vou poder tirar então do rio que passou, vou poder ir tirando água para irrigar novas regiões. Então, o que aconteceu? Aí, os produtores de Minas e Bahia falaram: olha, veja bem, nós temos planos de desenvolvimento, nós temos planos de ampliar as regiões irrigadas em Minas e Bahia. Então vamos precisar no futuro de mais vazão do São Francisco. Se, por exemplo, eles aproveitam hoje em dia 1/3, vamos a precisar de 2/3. Então, cuidado, não vai ser que por alimentar o Nordeste terminem nos tirando, ou seja, em outras palavras, começou a haver uma briga pelos recursos. A economia diz: os recursos do homem são sempre escassos. Não moramos em um universo em que os recursos sobram. Infelizmente, sempre faltam recursos. Esse é o sino da humanidade. De ter que, digamos assim, administrar os recursos escassos de maneira que a forma em que os recursos sejam aplicados me dê o máximo de felicidade, para assim dizer, o máximo de bem-estar. Entende? Então, o problema básico da economia, que está antes da própria lei de oferta e procura, é justamente a lei dos recursos escassos. Como, digamos assim, conciliar o uso dos recursos para obter a máximo bem-estar. Então, nós já vemos como o problema da transposição de São Francisco nos levou rapidamente a uma questão básica da economia. E não sei se vocês se lembram, mas teve um padre de uma paróquia em Minas que se acorrentou quando iam a transpor o São Francisco. Se colocou na rocha do Francisco e falou: olha, eu vou morrer aqui antes que vocês consigam transpor o rio. Parece meio anecdótico, mas é interessante de ver como, digamos assim, o ser humano entra em problemas técnicos e em problemas econômicos. Ou seja, o que nós poderíamos chamar de o aspecto social da economia e o aspecto social da engenharia. Bom, mas em última análise, então, nós podemos ver o seguinte, que hoje em dia, aí está interessante, a Carol colocou como está mais ou menos hoje em dia o São Francisco, essa curva que ele faz aí. Qual é a região já desenvolvida, que é a verde, e a região por desenvolver, que seria a vermelha. Agora, esse mapa a gente convertiu em um desenho um pouco mais, digamos assim, estilizado, que mostra o seguinte: qual seria a ideia atual? Eu tenho São Francisco com uma vazão de 100%. Tiro 40%, que é mais ou menos o que está aproveitando hoje em dia a área desenvolvida de Minas. Sobra 60%. E a ideia seria, mais ou menos, que nos próximos 5 anos, a partir da transposição, a área nordeste
aproveitasse 105.000 kilómetros quadrados de área irrigada. Tá? Ou seja, mais ou menos um 21% da vazão do rio, que aí a gente chama de vazão nordeste. Então, tirando a vazão de Minas e a vazão nordeste, fica uma vazão, vamos chamar de final, de 39%, que seria um sobrante. Tá? Então, hoje em dia nós temos um sobrante. A questão criada pelos mineiros e os baianos é se esse sobrante vai existir por muito tempo, porque infelizmente os projetos são todos, a história é dinâmica. Então o que hoje existe não é o que vai existir daqui a 10 anos nem daqui a 20. Então o problema seria o seguinte: alguma vez o São Francisco vai acabar, não vai ter mais sobrante para usar. E nesse momento, quanto vai ter Minas Bahia e quanto vai ter o Nordeste? Como se decidiria isso? Pelo número de habitantes, pelo PIB de cada região, entende? Pelos artistas que produzem. Há mil maneiras imagináveis de decidir, mas alguém vai ter que decidir. Por isso somos uma federação e não um conjunto de estados. Bom, vocês então veem claramente qual é o dilema que está envolvido aqui. De qualquer maneira, então, o que é o que a gente poderia fazer? Ou seja, nós estamos encarando agora o caso e estamos tateando, tentando ver algumas formas de resolver o problema, pelo menos de formular claramente o problema. Ou seja, em vez de ver o problema em termos emocionais, de Nordeste versus Minas Bahia, ou de ver a coisa em termos, digamos assim, científicos. Então, esse segundo diagrama que está aí me está dando o quê? Qual é a diferença com o anterior? Em vez de eu ter o valor atual que é captado por cada região, eu coloco aqui o valor futuro. Vejam bem, por quê? Pensem, por exemplo, no caso da saída de baixo. Não é? Aí a saída de baixo de 0,40 era 40%, ou seja, 0,40 que ia para Minas. Só que agora vou imaginar que essa área de mineira, ou Minas Bahia, vai a crescer 10% ao ano. Essa vai ser a taxa de crescimento da área irrigada pelo São Francisco em Minas Bahia. E, da mesma maneira, na captura da água de São Francisco pela região Nordeste, começou com 0,21, que era 21%, e estou imaginando que, como é uma área mais nova, vai crescer mais rápido, e estou colocando aí um valor de 20% ao ano de aumento de acréscimo da região irrigada. Tá? Então, nessas condições, a vazão remanescente depois de Minas, esse vasto REM que aparece aí, vai ser um menos, ou seja, o total da vazão menos este aqui, naturalmente. E a vazão final vai ser a vazão remanescente menos esta vazão. Então, conclusão. Eu estou capturando cada vez mais água, tanto do lado mineiro como do lado nordestino. E como a vazão do São Francisco, teoricamente, é estável, algum dia vai acabar. Ou seja, vou me encontrar com a situação de que essa vazão final vai ser zero. A partir de aí, é impossível eu tirar mais água. Porque se eu tiro mais água de algum lado,
Agora, por exemplo, tirou mais água do lado de Minas Bahia, vai ficar menos água para este lado aqui. E, digamos assim, se a região nordeste pretendesse mais do valor que final corresponderia, não haveria como resolver o problema. É a situação do que está, digamos assim, abaixo da vazão do rio, né? Ou seja, é que está sempre acima está um pouco melhor que o outro, porque o que ele pode, digamos assim, se eu, por exemplo, estou em um rio e tenho um vizinho lá embaixo e eu quero cortar a água, eu consigo, meu vizinho não consegue. Então sempre há uma certa, digamos assim, vantagem para o cara que está águas acima com relação ao cara que está águas abaixo. Mas, de qualquer forma, este conflito, claro que não se vai resolver com força bruta. Então, esse, digamos assim, privilégio da área de Minas Bahia não tem que ser levado em consideração. Bom, de qualquer maneira, este desenho último foi convertido depois neste aqui. Aqui, que estou fazendo? Estou colocando, justamente, vejam bem, a vazão, para entender bem como é este desenho. Embora não vamos ver muito, às vezes, este desenho, não se preocupem se a gente passa um pouco rapidamente, porque este é só digamos assim, um momento de apresentações dos casos. Vamos ter oportunidade ao longo do curso de ver com todo detalhe. Mas pensem assim, aqui essa linha azul de cima, ela seria a vazão de São Francisco, que considero uma vazão estável ao longo do tempo. Raramente os rios caem ou aumentam de vazão. Então, em São Francisco posso dizer, olha, em média, a vazão de São Francisco vai ser a mesma daqui a 50 anos que hoje. É um rio estável, nesse sentido. Claro, tem variações imprevistas, por exemplo, tem anos secos, tem anos úmidos. Mas isso envolve o risco do projeto de transposição. Nós vamos estudar estes mesmos casos, que agora vamos a começar estudando como casos determinísticos, em que considero que a vazão do rio é absolutamente estável, uma linha reta. Vou a considerar mais para frente, em função do risco. Ou seja, qual seria o risco de vazão do rio? Seria que, em vez de uma linha assim, um ano fosse alto, um ano fosse baixo, ou seja, haveria uma variância na vazão de São Francisco. Por enquanto, a vazão do rio é constante. Então, a gente que fez? A gente desenhou a vazão aproveitada por Minas Bahia da linha azul para baixo. Entende? Então, essa curva que está aqui, 1 menos 0,402T, tem que ser vista como a distância da azul para a verde. Entende? A linha verde representa a vazão de São Francisco descontada a vazão que tira Minas Bahia. Por outro lado, eu marquei direito a curva vermelha de baixo, que é a vazão do Nordeste. Então tenho, por um lado, descontada a vazão Minas Bahia e para aqui a vazão do Nordeste. A diferença, isto que chamamos aqui de VAS-FIN, é justamente esse 39% que sobrava no momento da transposição. Mas o que acontece? Com o crescimento da captura de águas pelas duas regiões, a vazão final disponível vai caindo. Vejam bem, é a área amarela.
com o correr do tempo vai se estreitando, vai sendo mais pequena, até que num momento dado desaparece. Por quê? Porque a vazão capturada por Minas Bahia, mais a vazão capturada pelo Nordeste, é o total da vazão de São Francisco. Então, a partir daí, eu não tenho mais condições. É como se ficasse congelada a situação. Ou seja, essa quantidade de vazão do Nordeste de 28,2%, essa curva aí vermelha, essa setinha vermelha que está lá, e essa outra que está, essa verde que está lá acima, ou seja, 0,718 e 0,272, seriam o quê? Seriam a captura de água de Minas Bahia e de Nordeste no momento em que acabou a água do rio. A partir desse momento, cada região vai ter que se conformar com esse valor. Porque já o aproveitamento do recurso natural acabou. Aí, só por aumento de produtividade é que eu vou conseguir aumentar o PIB dessas regiões. Ou seja, vejam bem, este aumento em áreas geográficas, ou seja, são novas terras que vão ser ligadas que antes não estavam. Esse é a expansão geográfica. Agora, eu posso fazer o seguinte, para isso está na Embrapa, não? Todas essas agências que se ocupam de aumentar a produtividade agropecuária, agrícola. Então, vamos dizer, por exemplo, se 1 hectare da área do Nordeste produz tantas sacas de arroz, por exemplo, tantas por hectare, esse número ele vai ir aumentando ao longo do tempo, vai ter mais sacas por hectare. Então, essa é a produtividade. Então, de certa maneira, o aumento do PIB em cada região seria a soma do crescimento geográfico mais do crescimento da produtividade. Essa seria a ideia. Mas não há dúvida, então, que em algum dia vai acabar, digamos assim, a possibilidade de incorporar novas terras e a situação vai ficar mais ou menos congelada. Então, qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, vários problemas. Alguns já estão colocados aqui e são justamente no começo desse caso. Vai ser analisar, por exemplo, como é a produção das regiões. Justamente falando desses aspectos de crescimento geográfico e crescimento da produtividade. Como se limitaria a expansão? E, vamos dizer assim, continuando com o caso, nós teríamos vários interrogantes possíveis. Por exemplo, eu poderia, por exemplo, neste momento, se fosse o governo, fixar, em vez de deixar que automaticamente a situação do rio chegue ao extremo possível e já não tenha mais água, que então, digamos assim, se as coisas fossem dessa maneira, 71,8% da água iria para Minas Bahia e 28,2% iria para Nordeste, eu poderia, nesta altura, antes de que as coisas aconteçam, adotar certos princípios, certas leis e estabelecer. Haverá um regime pelo qual uma espécie de comissão federal arbitraria, por exemplo, cada estado solicitaria novas áreas e seriam arbitradas, de maneira que quando se chega ao final, em vez de ter este valor, se tem outro valor diferente. Porque tudo vai depender de como se harmonizam os objetivos de Nordeste com os objetivos de Minas Bahia.
E, naturalmente, uma vez que a gente tenha mais ou menos dominado esta questão, que normalmente a gente chama de determinística, porque estou imaginando que a razão é uma grandeza definida, predefinida, e eu admito que essa grandeza pode mudar aleatoriamente, então vou passar a analisar este projeto de transposição de um projeto determinístico para um projeto de risco. Quase todos os problemas de engenharia, se não todos, são projetos de risco. Então, o modelo determinístico é uma simplificação da realidade. E cada vez é mais difícil conformar a uma empresa com uma avaliação determinística. Hoje em dia, as empresas exigem projetos de risco, análise de risco. De modo que, quando vocês sejam engenheiros, já estejam trabalhando, tem que pensar que não vai ser possível responder a um diretor ou um gerente falar, olha, eu não sei muito bem como fazer este projeto de risco. Porque o cara vai falar, olha, se você é um engenheiro moderno, tem que saber análise de risco. Esta empresa não tem lugar para engenheiros que não conhecem análise de risco. Então, é uma questão importante, uma vantagem competitiva e uma condição muito importante para que vocês pensem como aproveitar o tempo até o momento de formar-se. Uma vez que você se formou, muito mais difícil corrigir os problemas. Então, pensem que vocês vão entrar em um tipo de profissão de engenharia em que a análise de risco é uma necessidade. Está, digamos assim, considerada como uma necessidade. O engenheiro que chega a uma empresa tem que poder analisar os riscos que afetam o projeto. Bom, então, este seria mais ou menos o que a gente poderia falar sobre o caso de São Francisco. A base de todas as formas de solução. É verdade, mas é uma alternativa. A gente tem que tomar uma decisão. Este é um curso de engenharia. Se fosse um curso de ciência da engenharia, então seria mais... A gente, quem sabe, encararia de outra maneira. Se me falassem, olha, aqui o que vai sair não são engenheiros que vão ir a uma empresa para tentar resolver problemas, van ser caras que vão estar sentados em cadeiras da burocracia estatal, não é? Da burocracia federal, e vão tomar decisões teóricas, grandes decisões, sem se, digamos assim, envolver ou rebaixar a solução de problemas particulares. Se isso fosse este curso, então provavelmente a gente faria o contrário. A gente diria, não, vamos estudar agora a teoria da matemática financeira, vamos estudar a teoria da análise de risco durante todo este tempo, e um belo dia vocês verão como aplicam isso. É outro conceito. Agora, nós estamos convictos de que neste momento não se trata de vocês não vão ir, embora também não é impossível que muitos de vocês não vão a ir a postos, digamos assim, mais, digamos assim, menos ligados ao dia a dia, ao funcionamento das coisas. Mas nesse caso, eu acredito que de qualquer maneira, com a teoria que nós vamos a estudar e com o enfoque que nós fazemos da teoria, que tentamos usar a teoria mais moderna e, portanto, mais, digamos assim, produtiva, a fim de contas, nós vamos estar também, vocês vão ser em completa capacidade para agir também nesse outro tipo de
digamos así, desempeño profesional. Bom, aqui estamos. Beleza. Bom, então, nós temos ainda, falamos dois casos interessantes que faltaria então analisar o caso da Embraer e o caso da indústria mineira de queijo. Não tem. Bom, no caso então da Embraer, nós já falamos então qual seria nosso caso. A gente fingiria, não é, ser uma equipe de engenheiros da Embraer e que está analisando um projeto de construir um avião, uma aeronave, de tipo intercontinental, que entraria, digamos assim, a concorrer com as duas aeronaves transcontinentais mais difundidas no mundo, que seria o A380 da Airbus e o 747 da Boeing. Tem também o avião Tupolev, um avião russo, mas eu sinceramente ignoro se hoje em dia o Tupolev está, digamos assim, presente, não? Em muitas das grandes rotas existentes. A gente tem muito respeito pela indústria russa de aviação, mas eu me confesso meio ignorante com relação a essa possibilidade. Então, nós vamos considerar apenas esses dois casos do Airbus A380 e do B747. Bom, então, vejam bem, nós temos aqui que nos colocar um pouco como engenheiros, não é? E um pouco como economistas, porque este projeto, quando nós encaramos este projeto como engenheiros da Embraer, nós temos que estar constantemente de olho nos aspectos econômicos. Caso contrário, muito rapidamente podemos enviar por um projeto que, depois de consumir muitas horas de trabalho e muitos ensaios e análises por parte dos próprios engenheiros, por parte de consultoras, vai a entrar digamos, um beco sem saída, de que não é possível convertir esse projeto em algo rentável. Porque aí está o problema. Eu, como engenheiro, tenho que vigiar a rentabilidade dos projetos constantemente. Não há nada pior que ter que, digamos assim, cortar um projeto depois de ter gasto horas e horas de trabalho e de consultoria e de tempo também, em um projeto que, desde um princípio, uma preocupação pelo aspecto econômico poderia ter revelado
que o projeto não tinha condições de ser econômico, de ser rentável. Porque era uma ideia tecnologicamente muito interessante, de grande mérito, digamos assim, desde um ponto de vista da tecnologia, mas inviável economicamente por uma série de circunstâncias que não tem nada a ver com essa capacidade do engenheiro. Simplesmente ele escolheu um caminho que não é economicamente, não tem saídas econômicas. Bom, então qual seria o problema principal que hoje em dia teria o projeto de um avião transcontinental? Olha, em primeiro lugar, a gente sabe que a questão fundamental, não é manter o avião em voo. Por que falo isso? Parece uma piada, mas na verdade o que quero dizer é o seguinte: o avião, quando está voando, de cada passageiro que está ocupando o avião, está tirando um fluxo de caixa. Ou seja, vamos supor um voo de 10 horas. Não é? E cada passagem custa $1.000. Quer dizer, então, que cada passageiro está pagando à empresa $100 por hora, ou $1,60 por minuto. É como se ele estivesse pagando. Posso imaginar isso, que os passageiros que ocupam o avião são a fonte de um fluxo de caixa que vai para a Embraer e que vai determinar justamente se o projeto é rentável ou não é rentável. Dependerá então se esse fluxo de caixa produzido pelos passageiros compensa o fluxo de caixa negativo de todos os gastos, tanto os gastos do próprio projeto,